A próxima também é contabilidade aqui, ó, de custos, né? Entra ali na parte de contabilidade gerencial e análise. Pessoal, aqui é margem de contribuição. É uma questão aí que nós falamos que estaria na prova, né? Sempre eu falo, gente, margem de contribuição é certeza que vai estar lá uma questão na parte de contabilidade de custo pegando com gerencial. Algumas faculdades trabalham custos e gerencial na mesma disciplina, outras separa gerencial e custos, mas os assuntos estão presentes aí, que é ali margem de contribuição, análise, custo, volume, lucro, né? Vamos aí. Pessoal, aqui nós vamos trabalhar sobre uma questão de margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? Margem de contribuição é quanto cada produto contribui para pagar os custos fixos. Então, toda entidade ela tem os custos fixos e tem os custos variáveis. Então, quando nós vamos trabalhar com a margem de contribuição, nós vamos trabalhar primeiro somente com os custos variáveis, para verificar quanto que vai sobrar para cobrir esses custos fixos, tá? E a margem de contribuição é isso. Então, sempre eu vou precisar de utilizar da análise da margem quando eu estou diante ali de uma produção de mais de um tipo de produto. Eu vou verificar qual é o produto mais vantajoso, qual é o produto que tem contribuído mais para cobrir esses custos fixos, tá? Então, toda entidade, ela sempre vai ter um produto que às vezes ele tem uma margem maior, não porque vende mais, mas porque o lucro é maior, tá? E aí, olha só, isso é para a margem normal. Então, a melhor margem é aquela que contribui mais. Então, eu tô lá diante quero fazer uma divulgação, fazer publicidade, propaganda. Qual o produto que eu devo investir? Aquele que me dá maior margem de contribuição, tá? Mas existe alguns momentos que podem aparecer restrições no meu processo produtivo. E essa restrição pode ser horas máquinas. Uma das minhas máquinas quebram. Então, eu estou diante de uma restrição. Qual que é? Eu tenho 4 máquinas, uma quebrou. Então, a capacidade de produção da minha entidade vai ter uma queda. Eu não vou conseguir produzir no mesmo ritmo. Então, eu preciso verificar qual o produto que eu devo reduzir a produção até a outra máquina ficar pronta, para poder eu seguir com a minha produção normal. Ah, professora, o que mais que pode ser restrição? Pode ser restrição a uma mão de obra específica, pode ser um insumo, eu tenho lá, produzo 2 tipos de produto e utiliza um mesmo insumo. Está em falta no mercado, preciso reduzir a produção. Neste caso, eu vou avaliar a margem de contribuição para verificar aquele produto que contribui mais para a produção, é ele que eu vou usar, vou focar a minha produção mais nele, tá? Ou na minha publicidade, propaganda. E aí, diante disso, nós temos aqui, então, a questão 40 da prova branca, 41 da prova verde, 38 da azul e 42 da amarela, que diz o seguinte: uma fábrica de brinquedo produz 2 tipos de carrinhos, com 4 portas e com 2 portas. A demanda mensal para cada tipo de carrinhos é de 200 carrinhos e de 250, respectivamente. Além disso, o preço de venda e o custo variável de cada tipo de carrinho são os seguintes. E ele me deu o tipo de carrinho, o de 4 portas e 2 portas. Preço de venda, 100, 70, custo variável, 40 e 30. Em janeiro de 2024, a fábrica tinha 900 portas para a produção dos carrinhos, que seriam vendidos em fevereiro. E não era possível realizar novas compras adicionais. Opa, apareceu aqui a restrição. Então, qual é a restrição? A restrição é as portas. Por quê? Porque ele só tem 900 portas e não pode comprar mais. Então, eu tenho aqui uma restrição. Eu vou ter que restringir aí, diminuir a minha produção e focar naquela que me dá a maior margem.
Aí ele traz, ó, com o objetivo de maximização do resultado, assinale a opção que indica, respectivamente, o número de carrinhos de 4 e de 2 portas que devem ser produzidos. Então, para calcular a margem de contribuição, eu vou pegar o quê? Margem de contribuição é igual preço de venda menos custo variável e, quando tiver, menos as despesas variáveis. Mas nessa questão nós não tivemos despesa, somente o custo. Então, nós podemos calcular a margem de contribuição, que vai ser, eu vou usar o quadro aqui, ó, para nos auxiliar. A margem de contribuição do carrinho de 4 portas vai ser o quê? 100 menos o custo variável, que é 40. Então, eu vou ter uma margem de contribuição aqui, ó, de 60. De 2 portas, margem de contribuição de 2 portas é 70 menos 30, eu vou ter aqui, ó, 40. Então, diante de um processo produtivo normal, qual é a melhor margem de contribuição? Do carrinho de 4 portas. Então, neste momento, a melhor margem é do carrinho de 4 portas. Porém, apareceu a restrição, e a restrição é o quê? As portas. Então, eu vou precisar verificar qual é a melhor margem aplicando a restrição. Então, eu vou pegar a margem normal e vou dividir pela restrição. E a restrição é o quê? As portas. Então, é 4 e 2. Então, aqui, ó, 4 portas eu divido por 4. 60 dividido por 4 vai me dar o quê? 15, né? 40 dividido por 2 portas vai me dar aqui 20. Então, agora, veja que diante dessa restrição, eu passo a ter uma melhor margem do carrinho de 2 portas. Então, eu vou focar a minha produção nesse tipo de produto. Então, eu vou verificar que a demanda mensal é de quantos? 200 carrinhos de 4 e 250 carrinhos de 2 portas. E ele tem quantas portas? 900. Então, nós podemos pegar aqui, ó, 900 dividido por 2 portas, eu consigo produzir até 450 carrinhos de 2 portas. Mas a demanda não é para isso tudo. Eu tenho uma demanda só de 250. Então, nós vamos fazer o cálculo aqui dos carrinhos. Eu vou calcular aqui, ó, que eu vou ter carros de 2 portas vai ser igual ao quê? 250 unidades vezes 2 portas. Então, ele vai consumir quantas portas? 500. Então, se ele tem 900 menos aqui, 900 portas, menos 500, sobraram quantas portas? 400 portas para produzir carrinhos de 4 portas. Então, se pegarmos esses 400 e dividir por 4, vamos ter quantos carrinhos? 100. Então, significa que os carros de 4 portas, eu só consigo produzir quantas unidades? 100 unidades. Vezes 4 portas, teremos 400. Somando, dá as 900 portas, que é o que ele tem disponível. Então, o gabarito aí vai ser qual a alternativa? Letra A. Quero saber de você que está aí comigo, se você tem alguma dúvida aí nessa questão. De margem de contribuição. Então, essa daqui, pessoal, é um assunto que sempre vai estar presente aí nas próximas provas. Ou talvez nesse sentido, cobrando ali só a margem de contribuição, mas ela pode aparecer lá na sua prova para você calcular o ponto de equilíbrio ou grau de alavancagem e o que vai precisar, margem de segurança. E para você fazer o cálculo destes índices, é necessário você vir aqui e calcular a margem de contribuição. Então, não tem segredo. Margem de contribuição é igual ao preço de venda menos custos e despesas variáveis. Se tiver restrição, pega o resultado e divide pela restrição que a questão te informar. Perfeito?